Imagine chegar em casa no seu aniversário de 13 anos e encontrar a casa vazia e um bilhete na geladeira. Volto em 1 semana. Te amo. Sem explicação, sem assinatura, apenas a constatação fria de que sua família saiu de férias sem você. Você espera por dias com fome e sozinha até que um tio rico que você mal conhece aparece em um sedã preto. Ele te acolhe e te alimenta e te dá algo que seus pais nunca te deram, um lar. 15 anos depois, esse tio falece deixando uma fortuna enorme. De repente, a família que esqueceu que você existia está de volta circulando como urubus, exigindo sua parte justa. Mas eles não têm ideia do que os espera na leitura do testamento. Você está pronta para ver o karma servido no prato mais frio de todos. Mas antes de mergulharmos nessa história emocionante de abandono e justiça final, por favor, inscreva-se no canal para apoiar nosso trabalho e ative o sininho para não perder nada. Além disso, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo hoje. Junte-se a nós para ver se Alma consegue finalmente enfrentar a família que a apagou. Sou Alma Monteiro, e o ano em que meu mundo rachou nitidamente em antes e depois foi aquele em que completei 13 anos. Se você quisesse que eu marcasse o instante exato em que minha família decidiu que eu era cenário de fundo na minha própria história, não seria um amanhecer lento, apenas um post-it grudado na geladeira. Fica na casa de uma amiga. Volto em 1 semana. Te amo. Sem assinatura, sem explicação. Apenas a letra graciosa da minha mãe que se lia como indiferença. Eles partiram para Florianópolis na manhã do meu aniversário. Minha irmã mais velha, Jasmin Monteiro, postou uma foto com sua mala rosa e uma legenda alegre sobre tempo em família, enquanto Lírio Monteiro, minha irmãzinha, a seguiu com emojis de palmeiras. Esperei na varanda, mochila equilibrada nos joelhos, convencida de que o bilhete era apenas o começo e que alguém qualquer um estava prestes a chegar. Uma tia, um vizinho, um golpe de sorte. Ninguém veio. As luzes da rua piscaram e um cachorro latiu para mim como se eu não pertencesse aos degraus da minha própria casa. Esquentei um burrito que nem gostava e comi no balcão fingindo que o zumbido do micro-ondas contava como conversa. No segundo dia, continuei insistindo que era tudo um engano. No quarto, outro pensamento começou a sussurrar. Um que eu queria afastar. Talvez não tenha sido um acidente. Ser a filha do meio sempre significou servir como a ponte silenciosa entre a estrela principal e o grand finale. Jasmin colecionava prêmios e medalhas. Lírio tinha recitais de dança aparelho nos dentes e festas com cupcakes combinando. Eu tinha responsável, que os adultos realmente usavam para dizer invisível. Mas ser esquecida de propósito introduziu um tipo totalmente novo de silêncio. 6 dias depois, saí da biblioteca com uma torre de livros emprestados empilhados como armadura. O calor tremulava tanto que borrava até minha sombra. Foi quando um carro preto brilhante diminuiu a velocidade no meio-fio, suas janelas deslizando para baixo como algo da vida de outra pessoa. Alma. Surpresa em uma voz que eu meio que reconhecia. Tio Ricardo. O rico que tinha parado de ir às festas de família antes que eu soubesse multiplicar 2 dígitos. Mamãe sempre o chamava de metido, o que agora entendo que era o código dela para ele mantém seus limites. Seus olhos percorreram minha mochila, o cabelo grudado de suor e o sorriso tenso que eu usava como escudo. Por que você está aqui fora sozinha, onde estão seus pais? Florianópolis, eu disse. A palavra parecia absurda. Como dizer a ele que tinham voado para outro planeta? E você está aqui. Entendo, disse ele baixinho. O que quer que tenha seguido soou como um comentário que eu não deveria ouvir. E então vieram as palavras, entra. Você não vai a pé para lugar nenhum hoje. Toda a palestra de segurança que eu já tinha ouvido sobre estranhos ecoou na minha cabeça. Mas meu estômago vazio, depois de 3 noites de macarrão instantâneo e uma de cereal seco, ofereceu sua própria lógica mais alta. Fome conta como perigo também. O carro trazia o cheiro de couro e algo nítido e novo. Não cítrico ou perfume. Apenas o cheiro de dinheiro que não estragou. Ele dirigiu até uma lanchonete com bancos vermelhos rachados e tortas presas sob cúpula de vidro.
Quando o hambúrguer e o milkshake chegaram, encarei como se pudessem desaparecer se eu piscasse por muito tempo. Ele não me pressionou a falar. Deixou-me comer primeiro, depois perguntou sobre a escola, sobre amigos, sobre o que eu me importava. História. Eu disse, embora principalmente as partes que todo mundo lembra errado. Essa resposta o fez sorrir levemente, como se tivesse acabado de descobrir um pequeno segredo sobre mim. Quando chegamos à minha rua, ele não se deu ao trabalho de estacionar. Apenas deixou o carro ligado e me disse para fazer uma mala. Pisquei. O quê? Você não vai ficar sozinha num sofá numa casa escura enquanto seus pais compram um protetor solar. Faz a mala alma. Alguns momentos abrem o mundo como se tivesse dobradiças escondidas. A porta girou e a casa dele parecia outro planeta inteiramente. A cama de hóspedes parecia macia demais para tocar. Sentei cuidadosamente na beirada com medo até de amarrotar o cobertor. Ele encostou no batente e ergueu uma sobrancelha, planejando dormir sentada para sempre. Sussurrei que não queria bagunçar os lençóis dele. Eles podem ser lavados, disse ele com um meio sorriso que continha calor em vez de zombaria. Coisas existem para serem usadas não temidas. Amanhã veio com suco de laranja servido em um copo de vidro real. Em casa nossos copos eram brindes de plástico desbotados pelo sol. Segurei o copo dele como se pudesse quebrar se olhasse errado. É só suco, não um contrato legal. Ele provocou. Bebe. E quando a professora perguntou quem iria à minha reunião naquela semana, ele não pausou antes de responder. Eu vou. O peso calmo daquelas duas palavras afrouxou algo dentro de mim que estava tenso há meses. Eu não sabia o que fazer com generosidade. Quando ele comprou jeans e um suéter, escondi as etiquetas convencida de que ele ia querer devolvê-los. Quando me deu dinheiro para um lanche, guardei e comi bolacha, porque gastar parecia invasão. Levou 12 dias até que ele me encontrasse na cozinha à meia-noite agachada sobre uma caixa de cereal. Por quê? Disse ele da porta. Está ensaiando para ser um guaxinim. Eu disse a ele que não queria pegar muito. Ele abriu a geladeira, colocou o macarrão numa tigela, esquentou e empurrou na minha direção. Se está nessa casa, pertence a todos que moram aqui, disse ele. Isso significa você também. Assenti, engolindo contra o ardor na garganta, determinada a não deixar lágrimas caírem no macarrão. Chorar parecia extravagante, e eu não queria me sentir em dívida. Continuei esperando a porta da frente tremer com a chegada dos meus pais, para eles exigirem que eu voltasse como algo emprestado por tempo demais. Mas os dias continuaram passando. Depois semanas, nenhuma batida, nenhuma ligação. Jasmine enchia seu feed com fotos de praia legendadas sobre Irmandade Eterna e Lírio posava com conchas pressionadas na bochecha. Meu nome nunca apareceu embaixo de nada disso. Tio Ricardo veio comigo à conferência da escola, onde a conselheira empoleirada numa cadeira de metal dizia frases como quieta, potencial e pouco engajada. Ele não discutiu, apenas tomou notas. E depois comprou uma escrivaninha para que eu tivesse um lugar para estudar que não fosse o chão. Ele marcou uma consulta oftalmológica que eu não sabia que precisava. E depois disso veio o dentista médico, corte de cabelo. Cuidados de rotina que eu não percebia que eram rotina. Ele nunca disse uma vez que eu lhe devia algo. Ele apenas chamava de manutenção, como se eu fosse alguém que valesse a pena manter funcionando. Aos 13 anos, eu ainda testava limites. Um sábado fiquei fora até tarde com uma amiga esquecendo de mandar mensagem porque não sabia o que contava como toque de recolher. Quando entrei na ponta dos pés por volta da meia-noite esperando a explosão, ele me entregou um sanduíche. Que bom que está viva, disse ele. Da próxima vez manda uma mensagem, senão vou assumir que você está numa vala e vou comprar uma pá. O tom uniforme era mais desarmante que a raiva. Soava como cuidado, mas com estrutura. Nem tudo eram regras e horários. Às vezes ele me levava ao escritório e me dizia para observar como as pessoas falavam umas com as outras. Metade do sucesso é tom de voz e aperto de mão, murmurou ele uma vez cumprimentando um cliente. O resto é aparecer quando todo mundo inventa desculpas. Ele soltou isso levemente, mas ficou comigo. Um tipo de mapa. Naquele primeiro feriado sob o teto dele, esperei um cartão simbólico e um sorriso educado.
Em vez disso, ele me entregou um diário encadernado em couro com minhas iniciais prensadas em ouro. Escreva o que você notar, disse ele, até as coisas bobas, especialmente essas. Tracei a textura da capa meio com medo de que pudesse morder. Obrigada, consegui dizer, embora as palavras tenham saído desajeitadas. Eu não estava acostumada a possuir algo permanente. Mais tarde naquela noite, meu celular vibrou com uma foto. Meus pais, Jasmine e Lírio, em pijamas idênticos ao lado de uma árvore impecável. A legenda dizia: Tradições da família Monteiro. Sem marcação, sem mensagem, nem mesmo um estamos com saudades. Encarei até a foto borrar em cor e luz. Olhei para o diário descansando no meu colo e abri na primeira folha em branco. Escrevi: Coisas aqui são feitas para serem usadas, não temidas. Depois: Se algo está dentro desta casa, pertence a todos que vivem nela. Finalmente adicionei: Eu estou nesta casa. As palavras pareciam assertivas demais, como se eu tivesse pegado emprestada a coragem de outra pessoa. Ainda assim, quando fechei a capa e tracei minhas iniciais novamente, algo fraco se agitou dentro de mim, desconhecido, mas quente. Não era segurança. Ainda não, mas talvez o rascunho dela desenhado em contornos de lápis. Eu não sabia então que o banco da lanchonete e este pequeno livro se tornariam as dobradiças que virariam tudo. Anos depois, em um lugar que cheirava a couro e lei, aquelas páginas seriam minha espinha dorsal, quando outros lutavam para ficar de pé. Por enquanto, eu tinha apenas 13 anos encolhida em lençóis que sussurravam limpo em vez de cansado, começando a aprender uma verdade impossível. Eu não era descartável. Não tinha sido esquecida. Apenas extraviada. E alguém finalmente tinha encontrado minha etiqueta e me colocado onde eu pertencia. Quando fiz 14 anos, tio Ricardo tinha chegado a 2 conclusões sobre mim. Primeiro, minha postura era atroz. Segundo, sob aquela corcunda eu carregava a promessa. Ele batia no meu ombro sempre que eu me dobrava para dentro. Fique ereta, alma, você não é pontuação. As pessoas acreditam mais em você quando você parece que já acredita em si mesma. No começo soava como uma frase de pôster, mas eventualmente comecei a me pegar no meio da corcunda, endireitando, fingindo confiança até começar a parecer real. Os professores notaram. Comecei a falar, levantar a mão, até entrei no clube de debates depois que ele me subornou com pizza. Na minha primeira competição, minha voz tremeu como alto-falantes ruins, mas ainda assim ganhei argumentando que gatos eram melhores animais de estimação. Quando o juiz anunciou, vi tio Ricardo no fundo sorrindo aquele sorriso quieto que dizia: Viu, te avisei. Em casa ele não era apenas um cuidador. Ele era uma coleção de lições disfarçadas de vida cotidiana. Ele nunca pregava sobre determinação ou gratidão. Ele as vivia. Quando pedi um celular novo, ele disse: Parece ótimo. Quanto você economizou? Pisquei: Nada. Então você vai apreciar 2 vezes mais quando tiver ganhado. Então consegui meu primeiro emprego empacotando compras. Meu primeiro contra-cheque dizia 73 vezes e eu o balancei como um troféu. Ele não pegou. Ele me levou ao banco. Regra de 2 partes, disse ele. Guarde metade e gaste metade. Assim você pode aproveitar hoje sem roubar o amanhã. Revirei os olhos naquela época, mas depois perceberia que aquela frase foi a espinha dorsal de tudo o que construí. Feriados costumavam ser algo que eu temia. Jantares de feriado costumavam parecer produções de teatro para as quais eu nunca tinha feito teste. Na casa do tio Ricardo, o Natal carregava um ritmo mais quieto, mas era cheio de uma maneira mais verdadeira. Seus presentes não eram extravagantes, apenas escolhidos com cuidado. Uma cópia gentilmente usada de O Sol é para todos. Uma caneta tinteiro que parecia substancial na minha mão. Um cachecol que ele dizia combinar com minha cara de debate. Enquanto isso, meu celular vibrava com fotos dos Monteiro. Meus pais Jasmine e Lírio posando ao lado de palmeiras e mesas que pareciam montadas para revistas. Ninguém nunca escreveu queria que você estivesse aqui. A mágoa ainda ardia, mas não me esvaziava mais do jeito que costumava. Lembrava-me em vez disso que eu estava aprendendo como uma família poderia ser quando não era tudo fachada. No Natal, ele me passou uma pequena caixa. Dentro havia um chaveiro de prata gravado Monteiro e Carvalho. Um trabalho em progresso.
Um trabalho em progresso. Perguntei confusa. Ele sorriu. Porque é isso que nós dois somos. Você está aprendendo a construir. Eu estou aprendendo a não fazer isso sozinho. As palavras falharam, então apenas o abracei. Foi desajeitado como duas pessoas tentando lembrar uma língua antiga, mas ele não soltou primeiro. Naquela noite no meu diário escrevi: você não precisa compartilhar sangue para compartilhar um lar. Aos 16 ele começou a me levar ao escritório durante os verões. Eu estava apavorada. Cercada por ternos engomados, mesas brilhantes e pessoas que se portavam como se a gravidade funcionasse diferente para elas. Durante as apresentações ele se inclinava e sussurrava: relaxa, eles vestem as calças uma perna de cada vez. Alguns até caem fazendo isso. Eu ria e o medo dissolvia. Aquilo se tornou nossa piada interna sempre que eu me sentia pequena. Uma perna de cada vez, garota. Ele me ensinou coisas que nenhuma sala de aula jamais tocou. Como ouvir antes de responder. Como ver o que as pessoas queriam dizer em vez do que diziam. Como apertar uma mão como se você quisesse dizer aquilo. Metade do mundo blefa, ele me disse uma vez. A outra metade pede desculpas por existir. Aprenda a não fazer nenhum dos dois. Foi a primeira vez que acreditei que talvez eu pudesse construir algo mais do que apenas sobrevivência. Aos 17, o contraste entre de onde eu tinha vindo e onde eu estava agora parecia afiado o suficiente para tirar sangue. Jasmine enchia seu feed com posts de aceitação na faculdade, marcando todo mundo menos eu. Lírio posava ao lado de seu carro novo com a legenda Obrigada mãe e pai, seu sorriso tão brilhante quanto a pintura. Encarei aquela foto enquanto o tio Ricardo preparava chá e murmurou: eles nem perguntam como você está. Nem uma mensagem, nem mesmo um feliz aniversário. Ele não levantou os olhos da caneca. Quanto tempo você planeja esperar que eles lembrem de você? A pergunta rachou o silêncio como um trovão num quarto fechado. Não respondi e ele não esperava que eu respondesse. Naquela noite, parei de esperar que os Monteiros se virassem. Em vez disso, comecei o longo trabalho de lembrar de mim mesma. Durante o último ano, o tio Ricardo me entregou uma pequena caixa antes da formatura. Dentro havia uma pulseira de prata fina com um pequeno A gravado. Não corra-se atrás de aprovação, alma, disse ele. Corra atrás de paz. Aprovação é emprestada. Paz é algo que você mantém. Eu não sabia ainda, mas aquela frase era um sinal para tudo que se seguiria. O coração partido à traição, o confronto que mediria todas as suas lições. Mas naquele momento apenas sorri e fechei a pulseira e disse que ele soava como um biscoito da sorte. Ele riu. Então certifique-se de abri-lo antes que fique velho. Naquela noite, sob cordões de luzes e um DJ que amava volume mais do que ritmo, ri sem checar se alguém notava. Nenhuma coleira invisível me puxando de volta. Nenhum bilhete colado na geladeira dizendo volto em uma semana. Apenas eu, Alma Monteiro, inacabada mas real. Finalmente aprendendo como era ser vista. A faculdade nunca tinha feito parte do roteiro que meus pais escreveram para mim. Jasmine era prodígio com bolsas de estudo. Lírio a criança de ouro com troféus e tiaras. E eu, aquela de quem se esperava ser realista. Abreviação familiar para não espere muito alto. Se não fosse pelo tio Ricardo, eu poderia ter ficado dentro dessa limitação. Ele não simplesmente pagou a mensalidade. Ele me fez lutar por cada pedaço. Sentamos por horas na mesa da cozinha cercados por planilhas, guias de empréstimo e formulários de ajuda financeira até os números nadarem. Bolsas primeiro, ele insistia. Subsídios depois. Minha ajuda preenche as lacunas, não a base. Então eu cacei. Havia uma bolsa para estudantes canhotos. Passei 2 semanas me ensinando a escrever com a esquerda. Outra para descendentes de apicultores. Compus uma redação sobre o equilíbrio sagrado entre abelhas e humanos, embora meu único encontro envolvesse correr de uma na 3ª série. Pouco a pouco costurei um futuro. Quando o envelope da Universidade Federal chegou, tio Ricardo o examinou como um acordo que ele tivesse negociado pessoalmente. Parabéns, disse ele, a voz firme, mas orgulhosa. Seus olhos brilhavam quando disse: agora vá provar que eles estão certos. O dia da mudança foi um caos. Pais equilibrando caixas balões flutuando, todos chorando nas portas. Os meus não vieram.
Nenhuma mensagem, nem mesmo um boa sorte. Tio Ricardo carregou tudo por 3 lances de escada no calor de agosto, a camisa grudando nas costas, mas se recusou a me deixar pegar as pesadas. Isso conta como meu exercício anual, brincou ele. Não diga ao meu treinador que eu realmente suei. Quando o quarto estava finalmente pronto, fiquei lá absorvendo os lençóis incompatíveis à lâmpada de brechó, o cheiro fraco de água sanitária e senti uma pontada torcer fundo dentro de mim. Ele deve ter notado porque disse suavemente: "Não procure por eles aqui, Alma. Olhe para a frente. É para lá que você está indo." Só conseguia sentir garganta apertada. Antes de sair, ele me deu um pequeno envelope. Dentro um bilhete em sua letra de forma arrumada. "Se você algum dia duvidar que pertence, cheque seu reflexo. Você chegou aqui sem eles." Colei dentro da minha agenda e mantive lá pelos 4 anos. Aqueles primeiros meses foram difíceis, sentia-me como uma intrusa em cada aula. A garota de sapatos de segunda mão carregando sacolas com cheiro de detergente em vez de bolsas de luxo. Mas tio Ricardo ligava todo domingo sem falha, às vezes só para provocar. Então, senhorita lista do reitor ainda vivendo de miojo e determinação. "Mal?" eu dizia. "Bom", ele respondia, "a luta te mantém afiada." Aquele ritmo me firmava. A voz dele era um tipo de gravidade. No meu 2º ano, conheci Ethan Torres, o tipo de pessoa que podia fazer uma sala exalar. Nos conhecemos voluntariando num jardim comunitário. Ele estava realmente plantando coisas. Eu estava fingindo saber como uma pá funcionava. Ele se ofereceu para me mostrar e revirei os olhos, mas deixei. Começamos a nos ver meses depois, devagar com cuidado, mas era real. Ethan não era do tipo herói. Ele não tentou me salvar. Ele me respeitava, e isso significava mais do que eu jamais esperava. Durante as provas finais, uma noite ele perguntou: "Por que você checa tudo 2 vezes, até as coisas minúsculas?" Hesitei então, disse: "Porque por muito tempo eu fui o erro que ninguém consertou." Ele não ofereceu clichês. Apenas pegou minha mão e disse: "Então vamos garantir que ninguém te ignore de novo." Aquele foi o momento em que percebi que ele realmente me via. Não como a filha do meio esquecida, mas como alguém que tinha esculpido sua própria luz. No 3º ano, um velho fantasma surgiu. Sabrina, a ex do Ethan. O tipo de garota que podia transformar remorso em teatro. Ela começou a aparecer nas reuniões do campus novamente. Toda sorrisos e charme polido, elogiando minhas roupas enquanto seus olhos varriam a sala por uma plateia. No começo disse a mim mesma que estava imaginando coisas, mas uma noite ela deixou escapar que Ethan a tinha encontrado para um café, para ajudar com um plano de negócios. Mais tarde, quando perguntei, ele me contou a verdade. "Ela entrou em contato, disse que precisava de conselho", disse ele. "Não achei que fosse grande coisa. Não deveria ter sido. Mas aquela velha ferroada de ser substituída e esquecida voltou correndo como um reflexo que eu não conseguia controlar. Naquela noite, as palavras do tio Ricardo repetiram na minha mente. Metade do mundo blefa. A outra metade pede desculpas por existir. Não faça nenhum dos dois, então não o acusei e não implorei. Simplesmente disse: da próxima vez deixe ela encontrar a generosidade de outra pessoa. Ethan assentiu, sem protesto, sem defensiva. Aquela aceitação quieta me disse mais do que qualquer discurso poderia. No último ano, tudo pareceu se alinhar como um nascer do sol longamente adiado. Ganhei meu diploma em engenharia civil, o mesmo campo que tio Ricardo uma vez descreveu como a arte de criar o que perdura. Ele sentou na primeira fila na formatura, aplaudindo tão alto que o reitor realmente parou para olhar. Depois ele me entregou uma caneta de prata modesta. "Use isso para assinar os contratos dos quais você se orgulhará", disse ele. Sorri. "Não meu autógrafo." Ele riu. "Um dia, construa primeiro, gabe-se depois." Enquanto outros celebravam naquela noite, fiquei no meu dormitório relendo o diário que ele tinha me dado quando eu tinha 13 anos. As páginas estavam cheias agora. Lições pequenas vitórias, gratidão rabiscada. Uma linha se destacava como um batimento cardíaco. Se está nesta casa, pertence às pessoas nesta casa. Aquela casa não era mais uma estrutura. Era a minha vida.
E pela primeira vez eu realmente senti que vivia dentro dela. Depois da formatura, entrei numa pequena empresa de engenharia. Não era glamuroso, mas era sólido e era meu. Ethan encontrou trabalho na mesma cidade, e pela primeira vez o caminho à frente parecia meu próprio. Toda sexta-feira, tio Ricardo e eu nos encontrávamos para jantar. Ele levantava seu copo de uísque e provocava: "Olha só para você, senhorita Monteiro", escalando a escada sem tropeçar. Eu ria e dizia: "Dê tempo. Ainda posso." O que eu não queria ver eram as mudanças, a fadiga na voz dele, o jeito que ele esfregava o ombro depois de levantar sacolas de compras, a leve pausa antes de lembrar um lugar familiar. Disse a mim mesma que era apenas a idade chegando. Não sabia que era a abertura silenciosa para tudo prestes a quebrar. Porque as pessoas mais fortes não desabam numa queda dramática. Elas desvanecem primeiro. Silenciosamente. Quase graciosamente. Até que você percebe que está carregando o que elas costumavam segurar. Começou sutilmente. O tipo de mudança que você diz a si mesma para não analisar. Tio Ricardo começou a cancelar nossos jantares de sexta, alegando que o trabalho estava brutal ultimamente, palavras que eu nunca o tinha ouvido usar antes. Então, uma noite, quando passei lá sem ligar, o encontrei dormindo em sua poltrona às 8 da noite. A TV murmurava um infomercial para ninguém. Quando toquei seu ombro gentilmente, ele acordou assustado, forçando um sorriso que veio rápido demais. "Dia longo", disse ele, voz fina. Acho que pisquei por tempo demais. Mas o sorriso parou antes dos olhos. Os sinais se multiplicaram. Frascos de remédios alinhavam o balcão. A mão dele tremia levemente ao servir o café. Ele contava a mesma história 2 vezes numa noite. Eu notei. Ele notou que eu notava. E juntos escorregamos para um pacto silencioso de negação. Ele ainda checava como eu estava. Calmo firme do mesmo jeito que sempre tinha feito quando eu estava aprendendo a construir uma vida das ruínas. "Você está indo bem no trabalho", ele me disse uma vez depois que desabafei sobre um cliente difícil. "Só lembre-se, empregos te substituem em 1 semana. Pessoas não se você escolher as certas." Aquela frase atingiu mais fundo que qualquer avaliação de desempenho. Não percebi que era o jeito dele de me preparar para um mundo onde ele poderia não estar lá para dizê-lo. Meses se passaram. Minha carreira ganhou tração. Minha base parecia firme. Ethan e eu encontramos um ritmo que funcionava. O trabalho de marketing dele, meus projetos de engenharia, ambos estáveis. Mas cada vez que Ricardo ignorava uma tosse ou dispensava minha preocupação, essa estabilidade rachava um pouco mais. Então o dia chegou. Uma terça-feira. O telefone tocou. Uma voz trêmula na linha. "Senhorita Monteiro, aqui é Grace do escritório do Sr. Carvalho. Ele desmaiou durante uma reunião. Levaram ele para o Hospital São Lucas." A viagem foi um borrão. Apenas riscos de luzes vermelhas e a batida do meu coração nas minhas mãos. Quando finalmente cheguei ao quarto dele, ele parecia impossivelmente pequeno contra todo aquele branco. Ainda assim, quando me viu, conseguiu um sorriso torto. "Não pareça tão sombria", ele raspou. Disse a eles que queria uma estadia de graça. 5 estrelas se ignorar a comida. Tentei rir, mas minha garganta ardia. "Você me assustou", sussurrei. Ele deu de ombros levemente, primeira vez para tudo. Então mais suave ainda: "Senta, garota." Ele esperou até que o quarto se acalmasse na quietude. Apenas o pulso quieto das máquinas e o arrastar suave de passos em algum lugar além da porta. "Sabe", disse ele, a voz mais rouca do que eu já tinha ouvido. "Sempre achei que seu pai seria quem te ensinaria essas coisas. Como ficar de pé, gerenciar dinheiro, discutir sem levantar a voz. Mas estou feliz que acabou sendo eu." "Não fala assim", sussurrei. "Assim como se você fosse..." Eu não consegui terminar. Ele deu aquele meio sorriso de novo. Aquele que trazia mais conforto que palavras jamais poderiam. "Honesto", disse ele, pegando minha mão, um gesto raro dele. "Você excedeu cada expectativa que alguém já teve de você, Alma. Só lembre de uma coisa." "O que é?" "Você não é a peça extra. Nunca foi." Minha visão borrou e pisquei rápido, não querendo deixar as lágrimas vencerem. Ele captou o esforço e sorriu levemente.
Se molhar esses lençóis, você paga a conta da lavanderia. Ri e o som rachou na metade. Mas por um batimento cardíaco, pareceu que o mundo tinha voltado ao normal. Ele ficou no hospital algumas noites depois, veio para casa. Mais lento agora. Mais quieto, ainda fingindo que nada tinha mudado. Nunca mencionamos o susto novamente, mas ambos sabíamos que algo invisível tinha mudado entre nós. Naquele último Natal, ele me deu uma caixa embrulhada em dourado. Dentro estava o mesmo diário de couro que ele tinha me dado quando eu tinha 13 anos. Só que agora não estava em branco. Cada página estava preenchida. Notas curtas, conselhos, piadas, esboços rudes, até recibos de restaurante colados com rabiscos como o melhor hambúrguer de 2014. Ainda não vale as calorias. A última página me fez parar de respirar por um segundo. A letra dele tremia, mas continuava legível. Se eles tentarem te apagar de novo, lembre-se disto. Você já escreveu seu próprio capítulo. Olhei para cima, garganta apertada. Você esteve escrevendo nisso todos esses anos. Ele deu de ombros. Não podia deixar você ficar com todas as frases boas para você. Inclinei-me e o abracei. Não um abraço cuidadoso, um de verdade. Ele riu murmurando, calma, vai quebrar uma costela. Mas segurei um pouco mais, porque algo em mim sabia que era a última vez que eu ouviria aquela risada na mesma sala. Quando a ligação veio meses depois, não atendi de imediato. Era cedo, o mundo ainda meio dormindo. O telefone vibrou de novo, depois uma terceira vez. Do outro lado, a voz de Grace falhou. Senhorita Monteiro, sinto muito. Ricardo faleceu enquanto dormia esta manhã. O mundo ficou sem som, como se alguém tivesse baixado o volume da vida até o fim. Sentei congelada na beirada da cama, telefone ainda agarrado na mão, encarando a parede como se o puro foco pudesse forçar o mundo de volta à ordem. Ele deveria estar bem. Deveria continuar fazendo piadas sobre envelhecer e colesterol, não desaparecer da noite para o dia. Os dias seguintes dissolveram-se num borrão. Ligações, documentos, arranjos funerários. Ele me nomeou inventariante. Naturalmente. Claro que tinha. Ninguém mais saberia os detalhes que importavam. Qual gravata ele chamava de a séria? Quais músicas o faziam fazer careta? O quanto ele desprezava lírios e preferia rosas brancas simples. O serviço foi pequeno e elegante, exatamente como ele teria querido. Uma mistura de velhos amigos, alguns colegas e aquelas raras pessoas que realmente importavam. Fiquei perto da foto dele, assentindo através de condolências que pareciam abafadas, como se eu estivesse debaixo d'água. E então eles apareceram. Meus pais. Jasmim e Lírio caminhando para dentro da capela, como se fosse um evento de tapete vermelho. Minha mãe escondida atrás de óculos escuros enormes, o suficiente para esconder tanto os olhos quanto a consciência. Meu pai apertando mãos de estranhos, oferecendo palavras solenes sobre que perda para a família foi, apesar de não ter falado com Ricardo em mais de 15 anos. Quando finalmente me notaram, seus rostos passaram por uma tempestade de emoções. Choque, culpa e cálculo, tudo emaranhado. Alma. Minha mãe arfou agarrando minha mão. Não tínhamos ideia de que você e Ricardo eram tão próximos. Puxei a mão gentilmente. Vocês nunca perguntaram. Meu pai limpou a garganta, escorregando para seu tom ensaiado, aquele que usava para discursos de igreja e negócios. Seu tio era um homem extraordinário, generoso, bem-sucedido, sempre uma parte da família. Aquela última palavra quase me fez rir alto. Família. A voz de Jasmim entrou na conversa. Açúcar sobre aço. Então, você sabe quando é a leitura do testamento? Quero dizer... Tio Ricardo estava confortável. Lírio deu um suspiro exagerado, ajustando os brincos de pérola. Só espero que ele quisesse que mantivéssemos o legado da família unido. A casa, os carros, tudo isso. Por um segundo, me perguntei se estava sonhando ou presa em alguma peça cruel. Ele nem tinha sido enterrado ainda e eles já estavam circulando a herança como abutres farejando despojos frescos. Não me dei ao trabalho de responder. Simplesmente virei e fui embora. Em uma semana a inundação começou. Mensagens, correios de voz, solicitações de mídia social.
A voz da minha mãe destilando falsa cordialidade. Querida, devíamos realmente nos reconectar. Família é tudo o que temos. Depois uma mensagem de Jasmine deslizou nas minhas DMs. Devemos falar sobre assuntos do espólio em breve. Enquanto Lírio mandava um emoji que tentava fazer o luto parecer moda. Não muito tempo depois, o advogado do tio Ricardo, o Sr. Hélio, ligou. A leitura do testamento está agendada para segunda de manhã, disse ele. Pode ser movimentada. Seu tio foi muito específico sobre o que queria. Sorri levemente, pontas dos dedos roçando a borda gasta do meu diário. Se eles tentarem te apagar de novo, eles estavam prestes a descobrir o que acontece quando você confunde silêncio com fraqueza. E eu estava prestes a manter minha promessa a mim mesma e ao homem que me ensinou a ficar de pé. O escritório de advocacia cheirava a couro dinheiro velho e a leve satisfação da justiça. Cortinas pesadas, móveis de madeira escura, cadeiras que forçavam postura perfeita. O ar carregava aquele silêncio onde cada respiração parecia um depoimento. Sr. Hélio sentou-se na cabeceira de uma longa mesa de mogno. Minha família alinhava ao lado oposto. Meus pais, Jasmine e Lírio, embrulhados em luto caro. Minha mãe secava lágrimas invisíveis com lenços de grife. Meu pai cruzava as mãos como um pastor pronto para doações. O telefone de Jasmine continuava brilhando sob a mesa e Lírio se inclinou para sussurrar. Você acha que ele nos deixou a casa? Sentei de frente para eles, diário descansando no colo. Coração firme, um vestido preto simples, sem joias chamativas, sem armadura. Eu não precisava de nenhuma. Hélio limpou a garganta. Estamos aqui para revisar o último testamento de Ricardo Carvalho. Seu tom era preciso deliberado. Ele começou com o habitual. Dívidas quitadas, pequenas doações para a caridade e presentes para funcionários de longa data. Minha família se remexia, tentando parecer paciente, praticamente vibrando de ganância. Então ele virou uma página. Com relação ao restante do espólio do Sr. Carvalho, Jasmine se inclinou para a frente diamantes capturando a luz. Lírio juntou as mãos como se esperasse favor divino. Meu pai olhou para mim, um sorriso de canto tremulando metade pena, metade aviso. Hélio leu devagar cada palavra nítida como vidro. Aos meus parentes distantes que se lembraram de mim apenas quando meu saldo bancário convinha às suas necessidades. Não deixo nada. O silêncio rachou a sala. Minha mãe arfou. A boca de Jasmine caiu aberta. Lírio piscou atordoada. Ele está brincando, né? Ela sussurrou. Hélio não pausou. Virou outra página. A minha sobrinha Alma Monteiro. Abandonada aos 13 anos, mas nunca ausente desde então. Deixo a totalidade do meu espólio. Todos os ativos, propriedades, contas e participações. Por um momento suspenso, ninguém respirou. E então, como um único movimento, 4 pares de olhos travaram em mim. Jasmine foi a primeira a quebrar o silêncio, a voz afiada e trêmula. Isso é impossível, ele mal a conhecia. Mantive meu tom firme. Ele me conheceu por 15 anos. Vocês só pararam de prestar atenção. O rosto do meu pai ficou carmesim. Você o manipulou, você o envenenou contra a família. Descansei a palma no diário, pontas dos dedos traçando o couro macio e gasto. Não, disse calmamente. Vocês fizeram isso sozinhos. No dia em que me deixaram com um bilhete na geladeira. Lírio tentou sua doçura ensaiada. Qual é a Alma? Você não está realmente planejando ficar com tudo, está? Somos la família. Aquela palavra de novo. Família. Soltei um suspiro lento e sorri. Não cruelmente, não presunçosamente. Apenas cansada. Engraçado, eu disse. 15 anos de silêncio não soam muito como família. Mas claro, agora que tem dinheiro na mesa, de repente somos parentes de novo. Sr. Hélio fechou a pasta com um estalo final suave. O testamento é blindado. O senhor. Carvalho foi muito específico. Qualquer contestação será descartada imediatamente. Minha mãe abriu a boca, depois pensou melhor. A descrença em seus rostos coalhou em raiva. O mesmo olhar que tinham usado anos atrás, quando perceberam que eu não precisava mais da permissão deles para existir. Alisei a frente do meu vestido e levantei. Se me dão licença, tenho coisas para cuidar.
Sr. Hélio, obrigada pelo seu tempo. Jasmin sibilou. Isso não acabou. Encontrei o olhar dela uniformemente. Acabou quando você parou de me chamar de irmã. Então me virei e saí. Lá fora, o ar parecia novo, mais nítido, mais limpo. Como se o mundo estivesse prendendo a respiração e finalmente exalasse para mim. A luz do sol refletia na fachada de vidro do prédio momentaneamente cegante. E naquele flash me vi. Não a menina de 13 anos assustada com uma mochila esperando por alguém que nunca veio, mas uma mulher de pé em seu próprio chão. Exatamente onde escolheu estar. Tirei meu celular, abri minhas mensagens e encontrei o contato que eu ainda desejava que existisse. Queria que você estivesse aqui para ver a cara deles. Velho, digitei. Então, após uma pausa, você estava certo. Escrevi meu próprio capítulo, apertei enviar. Para lugar nenhum. Para todo lugar. Mais tarde, naquela semana, fiquei na varanda da casa do Ricardo, minha casa agora observando as luzes da cidade cintilarem como o batimento cardíaco de tudo que ele construiu e deixou para trás. Segurei o diário, virando para a página final mais uma vez. A tinta tinha desbotado um pouco, mas as palavras ainda queimavam brilhantes. Se eles tentarem te apagar de novo, lembre-se disto. Você já escreveu seu próprio capítulo. Sorri. Escrevi, sussurrei. E vou continuar escrevendo. Naquele momento não estava pensando em dinheiro ou escrituras ou ativos. Estava pensando naquela garota de 13 anos, numa varanda agarrada a uma mochila, e um bilhete de geladeira imaginando o que tinha feito de errado. Se eu pudesse voltar para ela agora, diria isto. Um dia você terá um lar que não te trata como visita, uma vida que nunca pede desculpas por ocupar espaço, e um nome que ninguém ignora. Ethan saiu para a varanda envolvendo um braço em volta dos meus ombros. Você está bem? Assenti encostando nele. Sim, só parece um ciclo completo. Ele olhou para a cidade espalhada abaixo de nós. Ele estaria orgulhoso, sabe? Inclinei o rosto para o céu azul suave acima do horizonte. Acho que ele já está. Abaixo de nós, as luzes da cidade cintilavam como páginas virando. E pela primeira vez a história pertencia inteira e irrevogavelmente a mim.